Gostaria de fazer 3 vídeos sobre Neemias, o construtor do muro. Portanto, este é o primeiro, depois seguirá os outros. Os capítulos que vamos examinar está a partir do capítulo 2, versículo 11, ao capítulo 6, versículo 19. De posse da autoridade real, emocionado por sentir a graça soberana do Senhor, mas consciente dos perigos envolvidos em seu empreendimento, Neemias parte para Jerusalém, acompanhado de uma escolta de soldados persas, e completa sua viagem em cerca de 3 meses. Durante o caminho, tem de passar pelas províncias de certos sátrapas e governadores persas para aqueles da além do Eufrates. Ele leva cartas, note o capítulo 2, versículos 7 e 8, fazendo as devidas entregas, como temos no versículo 9. Entre tais governadores achava-se um certo Sambalá, que, segundo o historiador judeu Joséfo, era sátrapa de Samaria, tipo um prefeito. Havia igualmente um certo Tobias, o servo, que talvez fosse um governador subalterno, ou com maior probabilidade, uma espécie de secretário de Sambalá. Vemos que esses dois se aborreceram muitíssimo com o fato de alguém vir à procura do bem dos filhos de Israel. Note o versículo 10. Neemias está prestes a enfrentar grandes problemas com esses homens. Neemias chega a salvo em Jerusalém e, depois de um intervalo de 3 dias, faz uma visita secreta às ruínas durante a noite, a fim de escapar à observação dos espiões inimigos de Samaria. Ele não divulga sua missão aos líderes de Jerusalém até ter feito planos para assegurar que toda a obra seria iniciada e terminada em poucas semanas. É bom você ler capítulo 2 de Neemias, versículos 12 a 18. Seu plano, claramente explícito no relato, era dividir a reconstrução entre diversos grupos de trabalho, todos agindo simultaneamente e cada um responsável por sua própria parte do muro. Leia o capítulo 3 de Neemias. O plano teve tanto sucesso que, apesar da oposição, o muro foi completamente reconstruído em pouco mais de 7 semanas. Leia o capítulo 6, versículo 15. Depois disso, foram colocadas nas entradas. Depois disso, da construção dos muros, foram colocadas nas entradas sólidas partes de 2 batentes. Note o capítulo 7, versículo 1. Guardas foram designados e regras estabelecidas para que se fechassem as portas ao cair da noite, sendo reabertas pela manhã. Capítulo 7, versículo 3. Assim, o objetivo principal de Neemias realizou-se num prazo de 6 meses, a partir da ordem recebida de Artaxerxes. Nisso podemos notar a fusão de um senso prático com uma intensa espiritualidade. A tarefa foi dividida e sistematicamente realizada. Neemias colocou cada um dos 42 grupos de trabalho para construir naquela parte do muro que ficava mais perto de onde seus integrantes moravam. Note o capítulo 3, versículo 10, versículo 23, versículo 29 e o versículo 30. Isto lhes deu um interesse especial pelo trabalho. Nossa primeira obrigação com Cristo sempre é nossa própria casa e vizinhança. Encontramos esta mistura de senso prático e espiritualidade em toda a história de Neemias. No capítulo 4 de Neemias, versículo 9, por exemplo, lemos: Nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles, ou seja, contra os adversários, e de dia e de noite.
Neemias jamais permitiu que a presunção substituísse a precaução. O cristianismo organizado de hoje está organizado demais e complicamos nosso avanço por causa da máquina excessivamente complexa. Todavia, o problema real não está tanto no mecanismo em si, mas sim no fato de a força motriz vital por trás dele ter falhado em grande parte. A organização está abarrotada em agonia. Há muito trabalho perante os homens e pouco serviço diante de Deus. Há cada vez mais movimento, cada vez menos unção. São os Neemias que Deus usa. Os homens e mulheres que misturam a prática e a espiritualidade. À medida que observamos Neemias, lembramos-nos cada vez mais das famosas palavras: confia em Deus e mantenha seca sua pólvora. É um ditado. Falando em termos gerais sobre os dias de hoje, vemos um brilhante, mas frustrante excesso de ênfase sobre o lado humano, sobre o vigor no serviço religioso. Mais do que nunca lutamos contra problemas sociais em comissões e conferências e cada vez menos lutamos de joelho contra os poderes espirituais do mal que estão por trás dos problemas sociais da atualidade. Outro fato é que quase todos possuem um bom programa, mas na verdade poucos parecem ter uma verdadeira preocupação espiritual. O lado prático sobrepuja o espiritual, e quando isso acontece, o que é prático torna-se absolutamente impraticável. O lado espiritual é indispensável. Talvez as lições mais instrutivas desta história de Neemias ocorram em relação às obstruções e instabilidades que ele teve de superar naqueles meses de reconstrução. Houve 3 formas de oposição externa. Nós temos o desprezo do inimigo, capítulo 4, versículo 1 a 16. A força do inimigo, nessa parte externa, capítulo 4, versículo 7 a 23. E a astúcia do inimigo, capítulo 6, versículo 1 a 19. Mas também houve igualmente 3 formas de obstáculo interno. No capítulo 4, versículo 10, nós temos escombros. No mesmo capítulo 4, do versículo 11 a 14, nós temos o medo. E no capítulo 5, versículos 1 a 3, nós temos a cobiça. Cada uma delas é uma lição, um estudo em si, que corresponde surpreendentemente aos que enfrentamos hoje no sentido espiritual. Mas eu vou tratar desses assuntos em outros 2 vídeos.